Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, edição 33, com a presença de André Del Fuego, Samaia Oliveira e Mauro Damer. André Del Fuego. Olá a todos, amigos, também ouvintes do podcast. Eu queria comentar Robinho, né? Estupro recreativo, curra recreativa. É impressionante que, nossa, isso é tão batido, a gente não aguenta mais falar isso, né? Sobre o corpo feminino, como ele pode ser colocado assim, de uma forma absolutamente assim, é, por uma utilidade, por uma utilização, uma violência. Utilização, eu estou sendo branda, né? Uma violência como essa, e o problema dele, depois, a justificativa é que o pecado dele teria sido trair a mulher, que ele estava com Deus, inclusive, e o problema foi trair a mulher, tentando pegar mesmo esse lastro que Bolsonaro conseguiu fazer, que é contra o politicamente correto, afinal de contas, você vai condenar ali um cara que deu ali uma sarradinha, ali um estuprozinho. Quem é que não fez um estuprozinho recreativo ali, sabe? Os camaradas, a gente bebe um pouco e tal. A menina deu mole, a menina estava bêbada. E, puxa, a gente saiu, não tem muito tempo, do goleiro Bruno, que, enfim, um crime horrendo. E tem casos e casos, né? Mais um deles. Agora me chamou a atenção também que ele foi tentando pegar esse espaço, então, bolsonarista, a ética moral bolsonarista, só que a Damares deu uma virada ali, dizendo, não, ele é culpado. Depois eu não segui depois eu só sei que ele desapareceu um pouco da mídia, mas acho que isso desconcertou o cara. Acho que ele estava com essa carta na manga e a Damares tirou essa carta dele. E depois também me chamou a atenção, se quis para fechar, foi o racismo recreativo do Haddad em relação à própria questão de comentários sobre o Casagrande, que fez um comentário muito contundente ali a respeito desse mesmo caso, do estupro e tal. E eu fiquei pensando ali naquela distração com o léxico, entende? Não dá para essa distração. Eu digo distração por quê? Porque, enfim, uma coisa é você ter um discurso antirracista, outra é ser antirracista, e ter um discurso antirracista já é alguma coisa, até que isso seja uma convicção interior, você vai pela superfície, até que aquilo se enraize, né? E daí eu achei um vacilo aquilo ali, sabe? Puxa, eu acho ele um baita cara, assim, altamente recomendável para governar esse país, entende? Mas eu fiquei impressionada com essa invigilância do léxico que está, enfim, acabou, neném, sabe? Vamos realmente mudar as palavras do nosso léxico, e isso não causa mal a ninguém, aos amarelos, né, Paulo Scott? Mal nenhum vai causar, entende? Bom, Enfim. bom, quem me conhece sabe da minha intolerância, né, com essa turma descolada do meio cultural, classe média, descolada, né, que viaja de mochila e curte música esperta, né, e saca de psicologia e filosofia alternativa, porque esse tipo de descuido um político da importância dele não pode ter. E esse é um problema antigo que eu tenho com a esquerda. No tempo que fui militante do Partido dos Trabalhadores, eu vi em vários momentos demonstração de incompreensão do que é o racismo, de atitudes racistas, né? Muito distantes de serem atitudes antirracistas, que é o que se quer, é o mínimo. Então, realmente, isso é um problema, eu acho bem trágico. Mas é isso, vamos em frente. Semaia Oliveira. Gente, eu ia pegar um bonde aí com vocês, porque a Andrea trouxe a questão do Robinho, que era uma das coisas que eu queria trazer também, mas eu acho que entrou nessa questão
de como a gente precisa combater o que sempre pareceu aceitável, eu acho que essa questão do Robinho entra nisso também, né? O quão aceitável é essa violência contra o corpo feminino. E para mim, pessoalmente, acho que para todas as pessoas, na verdade, mas ler aquela transcrição das falas do Robinho, assim, foi muito violentador, muito violentador. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem o neguinho da Beija-Flor falando que vai sair do Brasil, que para ele deu o Brasil, porque ele perdeu o neto dele montando uma tenda no Rio de Janeiro, né? Assassinado pela polícia mais uma vez. E, ao mesmo tempo, nessa semana, eu acho que pela primeira vez eu vi pipocar, pelo menos nas minhas bolhas, não sei como estão as redes de vocês, a questão do EndSARS, né, na Nigéria, que é um outro ápice de violência policial num país, né, como a Nigéria, né, com uma população preta tão gigantesca como tem. E aí eu fico pensando, né, nesses resquícios dessa colonização branca, de como ela faz com que a gente perpetue essa violência contra os nossos corpos, essa colonização que passa pelo corpo feminino, essa colonização que passa pelo corpo negro de um jeito tão violento, né? E o quanto a gente tolera isso, né? Eu vi uma pessoa da minha rede publicou a fala de um nigeriano que vive no Brasil, contando que, para ele, todas as pessoas na Nigéria têm uma marca de violência da polícia, né? E que ele entende que nesse momento a juventude nigeriana está dando um basta pela internet, pela facilidade de se conectar, e aí tem acontecido toda essa ebulição que conseguiu chegar até a gente, porque a África, né, é gigantesca e são muitos países, mas a gente fica sempre muito alheio a tudo isso. E dessa vez eu acho que eu vejo chegar isso com um pouco mais de força. E aí, como é triste, né, a gente saber que a gente tem marcas da violência policial no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, a gente tem marcas da violência policial na Nigéria, né? A gente tem o neguinho da Beija-Flor falando que vai deixar o Brasil porque eu imagino a dor que ele está sentindo. E a gente tem toda essa questão, né? Enfim, esses todos que pra gente são tão toleráveis e a gente tende a se acostumar com eles, né? E o quanto isso não pode mais ser aceitável. Muito bom, Semaia. Mauro Damer, retornando. Bom estar de volta aqui. Bom dia para todo mundo e tal. Boa tarde, né? E foi muito legal que eu, de modo geral, tenha voltado e tal. E fico feliz. Mas eu tô pensando esses dias, eu tô focado um pouco nesse negócio que aconteceu na Bolívia, cara, e no Chile, e também nos Estados Unidos. Eu tô achando que isso daí vai ser A gente está vivendo um momento, assim, que eu acho que é o fim de um pequeno ciclo aí de 4 anos ali desse imperialismo americano, da era Trump, assim, esse imperialismo meio capenga, assim, que eles jogaram todas as fichas contra a América Latina, assim, para reposicionar o continente de uma forma servil de novo aos Estados Unidos depois de anos de pequenos avanços, tal, né? E aí o paradoxo é que eu tô um pouco otimista, assim, porque eu acho que para botar um pouco nesse trilho que a gente pegou ali, esse de falar de racismo, assim, eu acho que o racismo foi um componente central para colocar os Estados Unidos de volta numa espécie de um início de um novo debate democrático, assim, né, de retomar uma história ali de democracia para os direitos civis, e tal. Então, e aí isso ainda não dá para dizer, mas tudo pode acontecer, mas eu acho que está quase selada ali uma derrota do Trump ali, entendeu? Assim, tudo indica que se ele não, mesmo que ele ganhe, eu acho que os Estados Unidos vão estar tão divididos, vão sair tão divididos, mesmo que ele ganhe, que vai ser o fim de uma era, assim, né? E daí a grande lição da Bolívia, né, que sofreu um golpe com a ajuda da OEA, né, e ou seja, vários estados latino-americanos chancelaram essa política do Almagro, tal, de referendar o golpe, né? E aí o povo boliviano deu uma resposta assim super contundente, né, cara? Assim, foi mais de quase 60% de votos, assim, tirando você sem nenhuma dúvida. Aí agora esse fim de semana vai acontecer no Chile também o fim da Constituição de Pinochet, ou pelo menos a chamada para uma nova Assembleia Constituinte, e tal. E aí eu tô achando também que no Brasil tá um pouco
Uma que o Brasil vai ficar isolado do resto do mundo inteiro com a derrota tanto do Trump e aí o fim da Constituição pinochetista no Chile e tal, a gente vai ficar o único país com um maluco, totalmente maluco, assim, né? Fica evidente também que o Bolsonaro é um cara louco, entendeu? Ele é um cara perverso, o que ele fala não faz sentido, porque o sentido está por trás do que ele fala, né? E aí eu acho que tudo isso está corroendo assim, um pouco essa coesão dessa direita. Então aí tem um paradoxo que é um certo otimismo, né? Que eu passei os últimos 4 anos sofrendo profundamente com tudo que estava acontecendo e eu acho que a gente vai sair em frangalhos, vão ser ruínas, mas pelo menos está chegando ao fim e eles nunca mais serão tão fortes, né? Então... Eu fiquei bem impressionado com a campanha de uma loja de São Caetano do Sul anunciando a venda de fuzis do Exército. São carabinas e fuzis de calibre 5.56, 7.62. E a estrela desse anúncio, né, o produto estrela desse anúncio é uma Parafal que pode ser comprada por R$13 mil. A clientela da loja, na matéria que eu li, diz que são policiais, agentes penitenciários, enfim, soldados, mas a questão é muito mais ampla, na verdade, né? Tem uma base social aí que é acariciada pelo Bolsonaro, porque é isso, né? Armando as pessoas e é uma parcela aí que é tremendamente grata, né? Com certeza um número expressivo dessas pessoas que têm posse, porte de arma, são simpáticas ao projeto de desinformação, de confusão, de caos, de absurdo generalizado do governo Bolsonaro. Tem uma doutrina aí sul-americana, de certa forma, reflexo, né, de interesses diplomáticos mundiais, que está se cristalizando, né? Está se consubstanciando aqui no Brasil. Esse protofascismo ele vai tomando dimensões muito interessantes. E a declaração do dono da loja, que me pareceu bastante emblemática, ele diz o seguinte: tem que ter equilíbrio. O brasileiro precisa ter direito à escolha. Todo mundo é adulto. Você não pode ser tutelado. O Estado não pode decidir o que você quer fazer, o que você vai comer. As pessoas querem exercer seus direitos. E é muito engraçado, porque isso entra num jogo moral, aí a gente já falou, né, dos neopentecostais, que essas mesmas pessoas são as que se dão o direito de afirmar que 2 homens não podem se beijar em público, e por aí vai. Então, é uma disputa aí bastante... que me parece muito longe de terminar. Então, e outra coisa que não tem como deixar de considerar aí rapidamente, embora essa questão me pareça uma questão bastante óbvia e o tiro é no próprio pé, a crítica que foi feita pelo nosso chanceler Ernesto Araújo ao escritor e diplomata João Cabral de Melo Neto. Ele falou que... Enfim, ele fez uma crítica, não vou nem reproduzir a fala dele, mas você vê o tamanho de um João Cabral né, comparado com esse senhor, esse gaúcho, Ernesto Araújo, você vê que qualquer coisa, qualquer referência que ele faça a um poeta tão importante é só uma espécie de comprovação da sua pequenez. Muito bem, minhas caras, meu caro, para onde vamos? Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Lula transfere votos? Hoje, 2020, porque como o Mauro colocou, Mauro, e é impressionante isso, como a gente achou lá no começo que a pandemia fosse acelerar um processo de extrema-direita, de repente está acelerando uma resposta a isso, né? E as coisas têm mudado demais. Então, essa pergunta colocada no dia 23 de outubro, ela é outra que a gente teria feito lá no começo e tal. Vocês acham que ele transfere? Porque o Tato ele diz isso nas suas entrevistas agora, por exemplo, achando que o PT vai chegar com a transferência.
Eu vi uma análise muito interessante dizendo que o PT perdeu a sua capacidade de aspiração a um projeto de democracia interna há muito tempo, não é? Que ele está monopolizado por grupos e até famílias, como era o PDT antes, enfim, não conseguiu se renovar. Mas a figura do Lula é realmente, né? Qual a capacidade que ela tem, né, de refletir assim uma orientação. Eu acho que ele transfere, e eu acho que ele está transferindo para o Boulos também, né? Assim, eu acho que a figura do Lula é uma figura gigantesca, cara, para o Brasil e tal. Agora, eu acho que o PT ele está pagando um preço que é da democracia também, entendeu? Assim, acho que vão surgindo outras instituições, outros partidos que vão construir também a sua identidade e tal. Mas eu acho que ele não vai transferir para o Tato, porque esse Tato aí é um cara meio descolado da realidade, um cara muito... também rolou um processo meio golpista, não golpista, mas assim, rolou um processo meio arbitrário, vamos dizer assim, local, né, dentro do PT, né? Mas eu acho que ele transfere, cara. Eu acho que ele transfere porque ele sintetiza a política da qual ele foi governo, né? Então, agora eu acho uma coisa super legal. Eu não acho que o PT deveria apoiar o Boulos agora, por exemplo. Eu estava pensando numa reflexão aqui que é o seguinte, ó. Acho que vai ser bom o Boulos passar sozinho pelo segundo turno e ele buscar isso no eleitorado também petista, porque o eleitorado não é tão cativo do PT, ele está ali numa disputa, né? Mas é importante que outros líderes surjam e enfrentem um pouco sozinhos essa disputa pela liderança. E aí, num segundo turno, eu acho que aí o PT, obviamente, vai apoiar ele, se ele passar, e eu acho que tem tudo para apoiar. Agora, eu acho que os petistas vão apoiar o Boulos, entendeu? Vários petistas que são petistas, que reconhecem os governos petistas avanços, eles vão apoiar o Boulos. Então, eu acho que isso é legal também, sabe? Eu não acho também, eu não concordo com essa disputa da esquerda de achar que todo mundo tem que apoiar que nós estamos, assim, acho que tem que ter uma disputa discursiva, uma disputa política mesmo. Tem que conquistar o eleitor. O Lula conquistou o eleitor, o Boulos tem que conquistar, a Benedita no Rio tem que conquistar, o Haddad tem que conquistar, e se ele continuar escrevendo essas merdas, não vai conseguir, entendeu? Conquistar, ele perde ali, que também tem algo pedagógico. Aliás, aí eu só queria fazer uma ressalva, né? Eu acho que ele foi infeliz e foi racista no comentário, que talvez não tenha sido nem ele que tenha escrito, mas não dá para chamar o Haddad de racista, eu acho, entendeu? Assim, eu acho que esse, o discurso dele não vem do racismo e não aponta para o racismo, né? Ele é um discurso infeliz e racista na sua estrutura, vamos dizer assim, né? Linguística. Objetivamente. Na linguagem, né, cara? Assim, tal. Só que isso não torna, às vezes, o cara... Então, acho que a esquerda também... perde, mas eu acho que tem que perder também, porque a massa crítica se forma a partir dessa disputa aí, entendeu? Então, tem que aparecer toda essa porra aí, entendeu? Sim. Mas, Mauro, a gente está numa... desculpa, não é porque só por essa coisa da linguagem, mas a gente está no campo da linguagem, assim, o Boulos jogando Among Us, ele está jogando com outra linguagem, e essa linguagem que aponta para o racismo, ele não sendo, sabe, mas de qualquer maneira ali essa invigilância, assim, a distração é o problema, assim, não está contemporâneo a 27 de outubro de 2020. Eu acho. Uma desatenção que não dá para ter isso agora. Agora é olho no real, assim. Eu acho que pensando nisso que eu comecei dizendo que era esse processo de descolonização que a gente precisa ter, eu acho que a gente está vivendo um momento em que não é tolerável, assim, porque se a gente olha, né, para essa mesma condição, postura, enfim, de uma pessoa que a gente acha que é aplicável, falar que é racista, a gente vai dizer isso sem nenhuma sombra de dúvidas. E eu acho que a gente convive muito tempo, né, com essa justificativa de que foi infeliz. Então, até hoje, quando a gente vê posturas assim, muitas pessoas justificam dizendo que é infeliz. E aí eu acho que não tem como tolerar para ninguém, sabe? Aí eu acho que
eu estou muito nessa mesma esteira que o Paulo trouxe um pouco antes, que é essa dificuldade que a gente está com a esquerda nesse momento. E eu acho que no último episódio a gente falou dessa disputa de narrativa, e eu acho que alguns de nós falaram de como a campanha do Boulos tem se conectado com as pessoas mais. Eu sinceramente, não estou acompanhando tão de perto a campanha do Boulos, mas eu tenho escutado muito falar sobre a campanha do Boulos. Eu acho que, voltando para a sua pergunta, Andréa, eu acho que o que tem desconectado um pouco a gente do PT, e eu falo a gente, né, porque eu votei no PT a minha vida inteira, sou de, né, pais que, eu fui militante do PT, gente, eu era criança, eu panfletava na rua, entendeu? Então, hoje, quando eu me conecto com o Lula, eu ainda me conecto com a figura do Lula, mas eu me sinto um pouco cansada do caminho narrativo dele. Então, o caminho narrativo dele, às vezes, para mim, é um pouco isso, assim, tá, mas e agora, sabe? Tá, mas... Então, eu acho que é esse agora, e eu concordo com o Mauro que é isso, assim, a gente tem que deixar a esquerda também disputar, tem que deixar essas novas narrativas caminharem e vamos ver o que o jogo vai trazer, sabe? Sim, essa questão é muito interessante porque, sim, você tem toda a razão, Mauro. Objetivamente foi um erro, e você deixou isso bem claro, e a questão, a dimensão subjetiva é outra, né? Mas aí entra para um outro debate. Nesse momento, como eu disse a Andréa, e a Semaia avançou, né, de uma forma brilhante, na verdade, esse aspecto ele é determinante, né? A gente está tratando de uma liderança, a gente está tratando de um sujeito que é professor universitário na universidade mais importante do país. Esse tipo de situação não pode ser perdoada, não pode se manter. É um erro tremendo, entende? Porque você é pautado pelas suas decisões, pelas suas ações objetivas. Essa é a questão. Veja só a repercussão nessa disputa, né, nessa fricção imediata que nós temos hoje, da declaração do Boulos, né, quando diz que esquece de declarar o valor que tinha na sua conta. E até tem um post muito interessante de um Twitter que coloca o seguinte: essa matéria é de uma bizarrice enorme, né? A matéria da Folha de São Paulo, dizendo que o Boulos corrige o patrimônio após omitir conta bancária em declaração de bens. E ele diz assim: olhem o valor que o Boulos agora declara ter. Eu achei que fosse um valor de R$89 mil. Mas veja só, essas questões, né, elas estão hoje muito... Você tem uma fragilidade da linguagem, né, você tem uma precarização da linguagem num nível recente não imaginado, não visto, mas não é isso que determina exatamente, né, não é esse lançamento objetivo, é a apreensão depois nessa disputa que vai se dar depois. Então você vê o estrago, né, que uma manchete dessa Folha de São Paulo propicia. Mas é isso, para onde vamos agora? Eu tenho uma consideração que tem a ver com isso, mas que é o seguinte, que é esse para onde vamos mesmo, né? Por que isso se torna um problema? É pela essa hiperconectividade que a gente tem, né? O cara publica um tweet, todo mundo já pode emitir um juízo, já devolve para suas redes. Agora, de novo, eu acho isso positivo, né? Assim, apesar pro Haddad, eu acho que foi bem pedagógico, entendeu? Ele, a partir de agora, ele sabe que não dá para falar isso aí. Agora, a minha única preocupação nisso é o seguinte, ó, claramente ele é um cara aliado da luta antirracista, entendeu? Ele é um cara que foi responsável pela tradução da história da África e pela implementação dos currículos, é um cara que assinou a política de cotas e tal, né? E isso ele fez porque ele ouviu outros negros militantes do movimento negro que têm uma história já no Brasil. Então, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: a história do movimento negro, a história dos negros, ela é muito, não começou agora, né, cara? Assim, é uma luta que vem sendo construída já há mais de um século, entendeu? Então, a minha preocupação é se um cara que dialoga um pouco com isso e ele comete esse erro estrutural, vamos dizer, de linguagem, entendeu? Mas ele dialoga com essa luta antirracista, entendeu? Ele, de alguma forma, ele chancelou ou se aliou a essa luta, entendeu? Então, em determinado momento, o maior risco para mim na sociedade hoje é esse juízo final que se tenta fazer a cada instante, entendeu?
E ali, algo nisso vai se perder. Eu não sei o que é, entendeu? Mas Não, Mauro, mas é porque você tem, Mauro, uma mentalidade anterior, entende? A essa conjuntura que está dada aí, certo? Certos vacilos, né, de linguagem, de postura, eles devem ser julgados sobre outros critérios, porque você está trabalhando num balanço onde você tinha uma hegemonia branca, meu caro, entende? Isso, graças aos céus, acabou, entende? Então, essas irritações, né, essas manifestações de, olha, não aceito, elas não podem comprometer, como você tem toda a razão, o perfil histórico de um cara importante como esse, certo? Mas que ele errou, isso é inadmissível, ponto. Isso é inadmissível que um cara dessa relevância cometa um erro dessa extensão num momento crítico como esse. Então, quer dizer, você tentar flexibilizar, né, poxa vida, são argumentos bastante racionais, entende? Mas eles são insuficientes, dada ao novo modo de ler o mundo hoje, certo? Que sujeitos da nossa idade têm uma dificuldade muito grande, porque sempre vem essa conversa de, poxa, mas não é bem assim, né? A gente tem que ter, sabe, coitadinho, sabe? Ele tem uma história. Não, errou. Entende? Mas porque eu estou dizendo essas isso bem pessoas claro, que. velho. Eu estou deixando bem claro que ele errou. Eu estou deixando bem claro que ele errou. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou dizendo que ele, inclusive, aprendeu com isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: não dá para fazer o juízo desse racismo estrutural, dessa história de racismo que a gente tem no Brasil, em cima de um cara que, de alguma forma, ele é aliado dessa luta, entendeu? Mas é parte então, do processo, né? Então, é parte do processo, ele errou. Aí eu acho que é o seguinte, a gente precisa pensar um pouco no termo aliado e alianças nesse momento que a gente está vivendo, que algumas pessoas vão sofrer algumas fissuras e a aliança não precisa ser quebrada, né? Os verdadeiros aliados nesse momento, eles vão compreender. Porque eu acho que o movimento negro, como o Mauro trouxe, desde as últimas várias décadas, tem inclusive se aliado à esquerda, mesmo perdendo muito, né? A gente perdeu muito no processo. E a gente aliou, a gente colocou as pessoas lá, nosso povo votou, nosso povo elegeu. Então, assim, zero concessão. Você é aliado, cara, boa. Leva essa chapuletada, entendeu? E continue aliado. Não tem que deixar aliado. E eu acho que essas fissuras todas, né, o próprio movimento negro flexibiliza bastante, né? Então, eu acho que o Haddad, para grande parte, né, não sei, dos nossos, ainda vê ali as suas possibilidades, as suas potências, o seu histórico, mas é assim, é daqui para muito adiante, né? Porque eu acho que se você é aliado, continua aliado, inclusive aprenda no processo, né? A gente está buscando outras coisas, a gente já flexibilizou bastante, eu acho que esse é o ponto. Exatamente. Parei. Não, e diga, bom, parei também, tá? Ótimo. Para onde vamos? Eu voltaria, perdão. É possível, cara. A gente tem 10 minutos, só quero dizer isso. Tá. 10 minutos. Não, mas ótimo. É bom esse tema, cara. É importante. Nossa, não tem coisa mais, porque você, Mauro, comentou isso do movimento negro está fazendo a virada nos Estados Unidos. Não é pouca coisa, né? E essa discussão, por exemplo, que me interessa muito entender, não é? A diferença entre um projeto de igualdade social no que ele confronta as questões identitárias. E daí, por exemplo, eu não vi isso muito no movimento gay, claro, os direitos civis, né? Claro, para o casamento e tal, assim, da mulher também tem uma coisa, enfim, o direito a não ser criminalizada pelo aborto, tem a coisa da equiparidade salarial, mas tem uma coisa, por exemplo, colocada pelo Silvio Almeida aqui em relação ao projeto antirracista, que passa pela economia, e daí isso é estrutural, e daí isso tem uma relação com um projeto contra a desigualdade, que é a história de que um projeto liberal, austero, ele é racista na sua estrutura, né? E aí, então, eu fiquei pensando que, de repente, nesse momento, a questão identitária do movimento negro fez um match no grande Tinder psicossocial desse momento, que é ajustar essas duas coisas, entende? De lidar com a questão estrutural econômica, e a partir dela resolver outras demandas,
da mulher também por salários, de direitos, enfim, todos, assim, enfim, e indo para os costumes também, aí isso, enfim, contaminando toda essa coisa. Mas eu tento sempre entender qual é essa, sabe? Porque a gente sentiu um rechaço, uma rejeição às lutas identitárias, de repente, como se elas não pudessem se acomodar a um processo enfim, de direitos. De disputa, né, entre classes. E nesse sentido, eu te diria que essa elite mundial, que aqui no Brasil é menos de 0,5%, ela faz parte de um projeto racista, com certeza, mas aqui no Brasil e no mundo, ela é pautada por uma lógica escravocrata, escravagista, né? Isso aqui de Bembe, ele explica muito, de uma forma muito clara, né? Tanto que você vê nessa elite mundial conexões que envolvem árabes, envolve etnias diversas, né? Então, quer dizer, claro que ela é hegemonizada por um grupo branco, etc. Mas realmente esse é um debate que deve voltar sempre, né? Para onde vamos? Eu perguntaria para vocês, então, já que a gente está caminhando para o fim, de onde vem o novo, assim? Eu acho que de onde vem o novo para vocês, assim? Para mim, o novo vem de novas lideranças, inclusive, sabe? Eu acho que a gente passou aqui por vários pontos. Se o Lula ainda transfere votos, né? Como é que está essa presença do Boulos? E eu tenho me sentido muito, muito, muito impelida, assim. O novo, para mim, embora não seja novo na minha trajetória, é a gente, de fato, construir lideranças outras, a partir de outros lugares, né? A partir das periferias. Eu quero esse momento no Brasil, assim. Eu quero realmente ter outras lideranças pretas periféricas lá para eu escolher, sabe? A gente está chegando, novembro já está aí, daqui a pouco é a eleição. Mas, enfim, pode ser outros caminhos, assim. Mas eu acho que deixaria essa pergunta. Eu sabe que eu fico achando o grande segredo, eu acho, é que a gente não sabe a resposta, né? Assim, não. Eu tenho não sei se você acompanharam a Massa Crítica, que teve um tempo atrás em São Paulo, que foi o uso de bicicletas, né? Então se adotou o modelo tinha umas bicicletadas que eram de massa crítica, que se chamavam Massa Crítica. Então, para mim, é um bom modelo de onde que surgem mudanças na cidade, onde vão mudar, que assim, por exemplo, eu acho que vai acontecer, vão surgir novas lideranças, mas mais que tudo é importante que a sociedade tenha massa crítica capaz de dar conta dos debates, né? Então, por exemplo, a gente fala do Brasil racista, mas o Brasil, assim, as pessoas fumam maconha e não defendem as drogas, cara. As mulheres até hoje não têm direito ao aborto, cara, entendeu? Quer dizer, é uma violência sem fim, né? Então, a gente vê uma sociedade muito, talvez fruto dessa sociedade escravocrata que o Scott fala, muito subdesenvolvida no sentido mais tosco possível. As pessoas não conseguem defender seus próprios pontos de vista. Então, eu não acho que vai ser um caminho em linha reta, mas eu acho que vai ser importante. E aí o debate sobre racismo é importante, porque ele vai acabar formando uma massa crítica onde as pessoas não aceitam mais as filigranas do racismo. As mulheres não devem aceitar mais as filigranas do machismo. Quem usa drogas não tem que aceitar as filigranas do proibicionismo. Quer dizer, então aí a gente vai ter um pouco essa sociedade mais equilibrada, que talvez essa geração seja a primeira, de fato, em viver isso em 10 anos, sei lá quanto tempo, mas que ama ser uma cidade menos hipócrita, né, cara? Menos hipócrita, menos pactuada por essa democracia que não atendeu ninguém, só atendeu o capital, só atendeu o desenvolvimento econômico. Sim. De novo, eu sou otimista, porque eu acho que daí... Hoje eu me considero um otimista, porque eu acho que o castelo está caindo mesmo, entendeu? Está desmontando, então... Tem uma massa crítica aí surgindo. Né? Andréa. O Mauro está muito otimista, assim, ele voltou outro homem. E devido, enfim, claro, quem é que não vai se empolgar com as últimas notícias políticas? De fato, assim, uma coisa inesperada. Eu acho que o novo, ele já está acontecendo, mas não é visível. Assim como todo processo novo, né? Aquela metáfora, né, de uma grande árvore, quando ela tomba, você ouve o velho tombar, porque é ensurdecedor. Mas você não ouve a planta nascendo. A futura árvore, ela não tem ruído, ela vai crescendo e ela vai...
Para muita gente, por exemplo, agora o Boulos é novo. Tem uma juventude que conheceu ele agora e que, enfim, o cara já estava aí e tudo. E concordo totalmente com você, Semaia. São dessas novas lideranças que estão ainda nos seus grupos, ainda com os seus, ainda na sua bolha mais próxima, né? E que eu acho que deve eclodir e contaminar as próximas. Nesse sentido também, realmente, eu também me encontro bastante otimista. Aí a única coisa que eu acho que é um entrave para isso é educação digital, cuidar dos nossos perfis, a ideia de que o nosso perfil, de que a internet é uma rede social, de que o nosso perfil ele é de uma empresa chamada Facebook, Instagram e WhatsApp. Alphabet. Exatamente. A gente vai ter que encontrar esse jeito, vai ter que sair disso. Esse lugar tem que ser público, não pode ser de uma empresa. O nosso perfil é de uma empresa. E esse perfil é um CPF, e esse perfil dentro do Twitter pauta políticas. Né? O Trump declarou guerra para o Coreia do Norte, aquelas coisas dele, acho que ele tomava umas biritas e tuitava, enfim, e que muda toda a bolsa, reage 2 horas depois, enfim. Então, é isso, assim, um caminho novo e atravessando uma tecnologia, que essa tecnologia eu acho um pouco mais assustadora do que revolucionária. Sim. Eu acho que essa pergunta, se você considerar o modo, a quantidade e a oportunidade dos ataques, por exemplo, contra um Jones Manuel, e hoje eu fiquei rememorado, né, nessa questão, porque ele fez uma crítica ao posicionamento inexplicável do Partido da Causa Operária, mas não vou perder tempo com isso, em relação ao Robinho, mas não vou perder tempo com isso. Você vê que, de vários lados, tem uma incompreensão determinista quase, que reflete, né, que rejeita o surgimento de novos nomes, sabe, Semaia? E isso me preocupa profundamente. Na minha experiência na China, o ano passado, eu percebi o quanto essa relação do novo é diferente para eles lá, sabe? Eles têm um outro tipo de fricção, porque eles têm uma continuidade milenar, sabe? A compreensão de uma continuidade milenar que para nós seria muito difícil de aprender, mas considerada a nossa lógica, eu percebo o quanto há uma resistência muito grande de quem já está estabelecido em conseguir dialogar, e conseguir perceber a importância desse impulso do novo e do jovem, sabe? Eu acho que é pé na porta mesmo, sinceramente. Um pé na porta que o Partido dos Trabalhadores nessas eleições está deixando muito claro em vários espaços, né? Quer dizer, não é de uma forma absoluta, que não vai facilitar. Principalmente aqui em São Paulo, que eu estou acompanhando mais de perto. Claro, tem outras experiências em outros lugares, mas eu fico feliz assim com essa perspectiva mais otimista, porque no quadro geral, sobretudo acompanhando as eleições dos Estados Unidos, esse meu pessimismo só se confirma, sabe? Eu tenho certeza que os democratas serão tão cruéis quanto o Trump, tanto que o sistema lá está se acomodando, não é, Mauro? Nesse debate ficou bem claro assim que tanto de um lado, né, do bipartidarismo, de rejeitar o Trump para manter a máquina imperialista azeitada, sabe? E um dos grandes problemas do projeto, por exemplo, de um Ciro Gomes, Mauro e meninas, é que eu acho que ele descarta, entende? Que nós estamos submetidos a uma lógica imperialista, sabe? Mais elaborada e mais cruel do que nunca, sabe? E isso a esquerda, da minha idade, ela não percebe. Entende? O Ciro Gomes não percebe, sabe? Não consegue fazer revolução. É administrar, de uma forma triste, um status quo que vai se modificar um pouquinho. E fiquem felizes porque ele vai se modificar um pouquinho. Uma das coisas incríveis, né, que o Silvio Almeida diz é justamente isso. Não tem acabar com o racismo sem fazer uma revolução radical. Uma coisa que a esquerda não conseguiu fazer. Eu acho que quis fazer, mas não conseguiu fazer. Ficou o síndico do prédio de luxo, tentando dar um pouquinho melhor tratamento para os funcionários. Então é isso, minhas caras. Aqui no nosso limite de tempo, agradeço demais o retorno aí do Mauro Damer, a presença de Andréa Del Fuego e Semaia Oliveira. Esperemos que João Paulo Cuenca volte na próxima. É isso. Obrigado pela audiência.
e até mais.